Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Nos coloquemos em pé e acompanhem comigo a leitura do Salmo 47. Salmo de número 47. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu leio os ímpares, os irmãos os pares. Assim diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Esperamos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Meus irmãos, esse salmo exalta a soberania do nosso Deus. Deus é o Deus de toda a história, é Ele quem controla as nações, é Ele quem levanta reis e que derruba reis, Ele controla todas as coisas, nada foge do seu controle, não existe plano B para o Senhor. As coisas acontecem da forma como Ele quer. Por isso louvemos a esse Deus soberano e grandioso, cantando o hino Rei Sublime, hino de número 19 dos nossos hinários. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois o pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Ainda em espírito de adoração, seremos dirigidos pelo nosso irmão Rinaldo em uma oração de adoração ao nosso Deus. Pai santo e querido,
Queremos lhe agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para te adorarmos, para te louvarmos, para colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Respeitar a tua soberania, porque o Senhor é soberano em toda a terra, Pai. E o Senhor cumpre os teus propósitos de acordo com a tua vontade. Meu Pai, quero lhe agradecer a oportunidade de estar aqui, meu Pai, buscando a ti. Meu Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é sublime e o Senhor nos aceita em sua família. Nós não merecíamos, Pai. Nós não merecíamos. O que nós merecíamos era a condenação pelos nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas. Mas na tua eterna graça e misericórdia, o Senhor nos buscou, o Senhor nos achou e o Senhor nos salvou pela tua eterna misericórdia. Pai Santo, te agradeço e peço que o Senhor fale conosco. Use os pastores, meu Pai, para falar com a gente, para nos orientar, para que cada dia nós sejamos mais parecidos contigo. Espírito Santo, peço, meu Pai, que o Senhor nos leve até Cristo, nos leve até o Senhor, Pai, nos leve até Ele, para que nós podemos, Senhor, entender a Tua santa palavra, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pai, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar e, assentados, acompanhem comigo a leitura de Mateus 26, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Leremos 2 versos, verso de número 40 e 41. O Senhor Deus nos chama ao arrependimento e a sua palavra assim nos diz. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E, meus irmãos, nós somos exemplos vivos e experimentamos isso no nosso dia a dia, como a nossa carne é fraca, como nós somos propensos ao pecado, propensos à falha e à queda. Clamemos ao nosso Deus, ao seu Santo Espírito, que nos abençoe, nos santifique a dia e perdoe os nossos pecados. Nós vamos fazer isso de 2 formas. Primeiro cantando o hino Hora Bendita e, na sequência, dirigidos pelo nosso irmão Ivan em uma oração de confissão de pecados. Bendita hora de oração que acalma o aflito coração, o qual por meio de Jesus
Santo Deus, Pai eterno, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa para poder te louvar. E nesse momento, Senhor, colocando nossos corações contritos e pedir que, Senhor, pelas tuas misericórdias, perdoe as nossas falhas, nossos pecados, ó Pai, que cometemos contra ti, Senhor. E receba, Pai, o culto de adoração, mesmo que somos pecadores, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe, nos salvou por meio de Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor. E pedimos, ó Pai, perdoe nossas falhas, perdoe, mano, Senhor, Pai. Peço e agradeço, em nome do Filho amado Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, da mesma forma como nós sabemos que pecamos, nós também podemos ter a certeza de que Cristo nos perdoa. E Deus em Cristo nos perdoa. Vamos ler Hebreus 4, versos 14 e 16. Peço aos irmãos que se coloquem em pé. Façamos essa leitura em conjunto. Hebreus 4, versos 14 a 16. Eu peço aos irmãos que vão dirigir os cânticos também, que se posicionem. Hebreus 4, verso 14 a 16. Leiamos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi dado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, eu repito o verso 16, preste bem atenção no que diz esse texto. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Grande é a misericórdia do nosso Deus. Portanto, louvemos a Ele agora cantando cânticos espirituais. E enquanto cantamos, você tem a oportunidade de trazer aqui à frente dízimos e ofertas. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo.
é soberano. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor.
Ainda em pé, eu vou pedir ao nosso irmão Márcio que nos dirija em uma oração de gratidão ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua bondade para conosco. Te agradecemos, ó Deus, pelo fôlego de vida. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui louvando e exaltando o teu nome. Amém. Te peço que o Senhor ilumina o teu servo, Senhor, que irá trazer a mensagem, que fala aos nossos corações, que saiamos daqui transformados pela tua palavra. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. O seminarista Tiago tem a palavra. Boa noite, meus irmãos. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, leremos o verso 15 ao verso 23. Efésios, capítulo 1, verso 15 ao verso 23. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida neste momento. E nós sabemos que essa palavra é viva para nos transformar dia após dia à semelhança do teu Filho Jesus. É por isso, ó Deus, que nós te pedimos para que o teu Santo Espírito fale conosco nessa noite. Que o teu Santo Espírito dirija o teu servo aqui também, na exposição fiel da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ao longe, você vê um grupo de homens celebrando de tal forma que a sua celebração te contagia. Aqueles homens estão felizes e ao longe você consegue perceber a sua felicidade. Aqueles homens estão exultantes. E a primeira imagem que vem à mente daquele que vê certamente aqueles homens venceram. Mas não satisfeito com essa imagem tão distante, você se aproxima um pouco mais desses homens. E quando você se aproxima um pouco mais, você vê que as suas roupas estão sujas. Você logo pensa, a festa foi muito boa, afinal de contas, eles até sujaram as suas roupas. E aqueles homens não param de festejar, não param de se regozijar. E você, não satisfeito com essa imagem, que ainda está distante, distorcida, você se aproxima um pouco mais desses homens. E quando você se aproxima um pouco mais, você vê que as suas vestes estão sujas de sangue. Você vê que a sujeira não é simplesmente uma sujeira de uma festa, mas é fruto de dor, de açoites. É essa imagem que nós vemos em Atos 5,
quando os discípulos de Cristo pregaram o Evangelho, e ali no Sinédrio eles foram chamados a expor o porquê eles estavam pregando, sendo que eles tinham sido proibidos disso. E aqueles homens deram testemunho da sua fé. E a palavra a eles foi dita: não pregue mais. E a sentença foi dada: os açoitaram. Mas veja que relato maravilhoso que está em Atos 5, do verso 40 ao 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. O soltaram. 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que nome é esse? Nome de Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, que ao longe nós vemos apenas algo que é vitorioso, mas quando chegamos perto, vemos uma imagem de dor, vemos uma imagem sofrida, e nós acabamos de cantar algo semelhante a isso, que nós marcharemos na coragem do Senhor, mesmo em meio à dor, mesmo em sofrimento. A motivação que nos motiva não é algo que nós recebemos deste mundo, mas o que nos motiva é a glória de Deus. Para esses homens, o que os motivava era a glória de Deus, ao ponto de sofrerem, terem apanhado, e ainda assim estarem felizes, regozijando, ao ponto de que aquele que visse de longe aquela imagem, apenas veria uma celebração, sem imaginar que de perto aqueles homens tinham sofrido tanto. E essa imagem que eu quero trazer para os irmãos, porque essa imagem que Paulo, de certa forma, traz nesse texto, a imagem de uma igreja triunfante. Isso não quer dizer que essa igreja triunfante não sofra. Não quer dizer que não passará por tribulações, mas quer dizer que ela marchará. Quer dizer que ela marchará na coragem do Senhor. Quer dizer que ela vai se regozijar no Senhor, apesar das lutas. A igreja triunfante não é uma igreja que é isenta de dor, mas é uma igreja que vence. Nós fomos chamados para vencer. E aqui não estou falando uma mensagem triunfalista, que você vai conquistar o teu carro, vai conquistar a casa dos seus sonhos. Não, o que eu estou falando é, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós conquistaremos o reino de Cristo. Nós somos a igreja triunfante. Por mais que de perto não pareça uma imagem de triunfo, por mais que de perto pareça derrota, cheia de sangue, roupa suja, ainda assim, somos a igreja triunfante do Senhor. E a pergunta que fica é, se é tanto sofrimento, se é tanta dor, se é tantas coisas que eu passo aqui neste mundo, então, o que leva o povo de Deus a se reunir como igreja? Veja, o que levava aqueles homens em Atos 5 a pregar o Evangelho, a não se calarem, e ainda assim se reunirem. O que leva o povo de Deus a se reunir? A resposta curta é a glória de Deus. E como que Deus faz isso em meio à igreja? E Paulo ele vai mostrar três pontos em que a igreja triunfante caminha. E o primeiro ponto está no verso 15 e verso 16. A igreja triunfante é uma igreja de apoio espiritual. Veja comigo novamente o verso 15 de Efésios 1. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Perceba que Paulo ele começa elogiando essa igreja, elogiando esses irmãos pela fé em Cristo e pelo amor que eles tinham uns para com os outros. A pergunta é, tá bom, se Paulo elogia é porque eles eram perfeitos nessas áreas, eles tinham uma fé inabalável, eles tinham um amor para com os outros sem igual, e a resposta é, não, eram homens falhos, eram homens que tinham a sua fé abalada, eram homens que o seu amor poderia falhar,
Mas ainda assim, Paulo os elogia. Os elogia para fortalecê-los na fé. Veja, Paulo está agindo como um pastor que olha o seu rebanho, um pastor atencioso, que vê as qualidades da igreja. E porque vê as qualidades da igreja, como um agricultor que vai podando, a fim de que, à medida que ele vai podando, a sua flor ou a sua árvore vai crescendo mais saudável. É assim que Paulo está fazendo, através do elogio, que é um apoio espiritual. E olha que interessante, porque isso é, ou melhor, deveria ser uma marca da nossa igreja. Uma igreja triunfante deveria apoiar uns aos outros, deveria elogiar aquelas partes que precisam ser elogiadas. A fé não era perfeita, mas foi elogiada por Paulo. O amor não era perfeito, mas foi elogiado por Paulo. Mas infelizmente, meus irmãos, nós temos o estranho costume e o pecaminoso costume de só criticar as coisas. Inclusive, desconfie daqueles que só criticam, principalmente aqueles que criticam ferrenhamente a igreja de Cristo. Porque nós não caminhamos apenas apontando aquilo que é errado como quem quer distância da igreja. É lógico que Paulo ele exorta a sua igreja, exorta os erros, e os erros têm que ser apontados. Não estou falando que nós devemos ser negligentes nesse ponto, mas o que eu estou falando é, nós não devemos apenas criticar, nós devemos elogiar também, apoiando aquelas atitudes que precisam ser elogiadas. Paulo, apesar de ver aqueles irmãos não terem uma fé perfeita, elogia a fé. Apesar de não terem um amor perfeito, elogia o amor. Apesar de não sermos perfeitos, e não seremos perfeitos, nós devemos nos elogiar, dar esse apoio e estender as mãos. Isso acontece, e acontece que dentro das casas está sendo cada vez mais difícil o elogio. Acredito que por nos acostumarmos com a imagem que está ao nosso redor, com o nosso filho, com o nosso marido, com a nossa esposa, nós esquecemos de elogiar e apenas criticamos. E fica aquela tensão de sempre luta. Parece que estão sempre guerreando, porque dentro do corpo esqueceu-se de elogiar as qualidades, é apenas crítica. Qual foi a última vez que você elogiou seu filho? Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Que você elogiou o seu marido? Que você elogiou um irmão em Cristo pelas suas qualidades? E aqui não estou falando para ser bajulador, ou fingir algo que não existe, elogiar algo que não tem ali. Olha como o irmão toca bem violão. E o rapaz nem sabe tocar violão. Não é isso. É olhar as qualidades e elogiar, a fim de que aquele irmão cresça na fé. É olhar as qualidades dessa igreja e elogiar, a fim de que essa igreja cresça na fé. Mas Paulo não para apenas nesse tipo de apoio. O primeiro apoio, ele dá ações de graças e elogia aqueles irmãos. Mas o outro apoio é a intercessão. Perceba que a igreja, ali, era alvo das orações de Paulo. Paulo não simplesmente pregava ou escrevia uma carta a desconhecidos, pessoas que ele tinha longe do seu coração, não. Aquelas pessoas estavam constantemente em seu coração. Ele fala, eu oro incessantemente por vós. Paulo ora por esses irmãos. Nós devemos orar uns pelos outros. Infelizmente, eu vou orar por você virou um mantra cristão, em que o irmão fala a dor, e para parar de falar daquela dor, eu falo, meu irmão, eu vou orar por você. E chega no final do dia, não oramos. Aqui, o ensino de Paulo não é simplesmente eu falar para o meu irmão que eu vou orar por ele, mas ter no meu coração aquele irmão a ponto de orar por ele. Nós devemos orar uns pelos outros, não apenas dizer que vamos orar, mas orar verdadeiramente.
Devemos orar por essa igreja. Devemos orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo perseguição. Devemos orar pela igreja triunfante de Cristo, pela igreja invisível de Cristo, porque há irmãos que nós não vemos, mas continuam sendo irmãos. Você pode estar distante de um familiar teu, mas ele continua sendo teu familiar. E assim funciona também na igreja de Cristo. Um irmão em Cristo não deixa de ser teu irmão porque você não conhece, não deixa de ser teu irmão porque ele está longe, não deixa de ser teu irmão porque ele é novo, continua sendo teu irmão, e portanto, alvo da tua oração, da minha oração. Nós devemos orar pela igreja, devemos orar constantemente. Nessa batalha, e neste mundo nós vivemos numa guerra. Nós vencemos não na força do nosso braço, mas nós vencemos de joelhos no chão. E olha que, infelizmente, a oração tem sido algo muito negligenciado no nosso meio. A intercessão tem sido algo muito negligenciado. Ora, porque dizemos não ter tempo, mas a grande realidade é porque nós sequer entendemos o que de fato é uma oração. Porque perceba, a oração é a ação da Trindade. Olha só que algo poderoso. Sabe a Trindade que criou os céus, a terra, tudo que existe? Porque ali, quando nós lemos o começo de Gênesis, vemos que estava Deus e estava Cristo, que é a palavra de Deus, criadora, e o Espírito de Deus que parava sobre as águas. Ou seja, a Trindade que criou todas as coisas. Olha que poder grande, majestoso e maravilhoso. É a mesma Trindade que está quando você ora ao Pai, em nome de Cristo, dirigido pelo Santo Espírito. A nossa oração é poderosa não porque nós temos um poder na nossa língua, mas porque Deus, a Trindade, está presente na nossa oração. Devemos interceder uns pelos outros como vitoriosos. Devemos interceder uns pelos outros, porque apesar da dor, apesar das dificuldades, a intercessão é poderosa e dirige a igreja em vitória. Então, em primeiro lugar, Deus nos dirige. A igreja triunfante é uma igreja de apoio espiritual e Deus tem nos dirigido nesse apoio espiritual. Mas, em segundo lugar, é uma igreja de discernimento espiritual. Veja agora comigo o verso 17 ao verso 19. Assim diz a palavra do Senhor: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo ele começa nesse discernimento espiritual falando sobre a provisão celestial. Porque esse conhecimento que a igreja tem, esse discernimento espiritual, não vem de si, mas vem de Deus. Não vem de um conhecimento que o ser humano é capaz de absorver ou de obter pelas suas qualidades, mas vem de uma provisão divina. É o Senhor que concede esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem? De Deus. A nossa sabedoria não se dá pelas qualidades deste mundo, mas se dá pelo conhecimento de Deus. E o mundo rejeita essa verdade. Rejeita essa verdade porque para o mundo é loucura isso. Loucura Deus ser o firme fundamento de toda a sabedoria e todo conhecimento. Afinal de contas, toda a sabedoria e conhecimento vem da ciência, diz o mundo. Vem de você mesmo, você tem a sua verdade. Vem de várias coisas, mas para o mundo é loucura falar que isso vem do Senhor. Para o mundo é loucura falar que existe apenas uma verdade, e essa verdade é absoluta. Mas do Senhor vem a provisão de uma sabedoria verdadeira, de uma sabedoria não
vinda de homens. E não é resultado pelo esforço de homens, mas é provisão do Senhor. Ao ponto de, no livro de Tiago, fala, aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. E por que pedir a Deus? Porque é Ele quem pode dar a sabedoria ao seu povo. Nós devemos buscar ao Senhor, buscar essa sabedoria, buscar esse discernimento espiritual que vem de Deus. Nós não estamos isentos da responsabilidade de buscar. Afinal de contas, nós temos a palavra diante de nós, sabedoria e poder de Deus. E nessa palavra devemos nos debruçar. Afinal de contas, essa palavra é provisão de Deus. Essa palavra não é vinda de homens apenas. Essa palavra é divina, vem do Senhor. Essa palavra é a palavra de Deus. É sabedoria e poder de Deus. Nós devemos buscar. E à medida que nós buscamos, e essa provisão é dada do Senhor para nós, isso vai aumentando a nossa percepção de algumas bênçãos que Deus nos dá neste mundo. A primeira bênção nós podemos ver a esperança, na segunda parte do verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, existe uma esperança aqui. A esperança que nos chamou. A esperança que nos resgatou. Nós não vivemos esperando as coisas deste mundo, mas vivemos esperando a provisão do Senhor. Vivemos como quem olha para frente. Quem olha e vê que Cristo morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Essa é a esperança do cristão, da igreja triunfante. É por isso que ali, em Atos, eles se regozijavam, porque a esperança daqueles homens não consistia naquele mundo, porque falhou aqui. Exatamente isso. Se a esperança deles estivesse apenas neste mundo, eles ficariam tristes. Afinal de contas, eles apanharam. Não é agradável apanhar. Não é agradável sangrar. Não é agradável tomar açoites. E olha que eu nunca tomei açoite, mas eu sei de uma coisa: não é agradável. Como então homens que foram açoitados, apanharam, estavam sentindo dor, como homens assim são capazes de regozijar? E a resposta é simples. A esperança desses homens não estava neste mundo, não estava na presente dor, mas estava na glória que seria revelada neles, em Cristo Jesus no último dia. A esperança os movia a regozijar no Senhor em meio às dores. Porque neste mundo você passará por dor, passará por momentos difíceis, passará por dias tristes e sombrios, dias que você nem imaginava que passaria. Você vai planejar o bem, e às vezes vai acontecer o mal. Você vai esperar algo bom, mas coisas ruins vão acontecer. E aqui eu não estou querendo tirar a sua esperança, eu estou querendo mostrar uma realidade de um mundo caído. Coisas ruins acontecem com o cristão. Os açoites aconteceram com aqueles discípulos. Dores virão sobre a sua vida. Mas é nesse momento que você deve lembrar que o discernimento espiritual que Deus deu a mim e a você, a igreja triunfante, é que nós nos regozijamos no Senhor, não pelas conquistas nesse mundo, mas pelo que foi conquistado em Cristo Jesus. Nós regozijamos porque a vitória é certa. A nossa esperança está em que nós somos vitoriosos, não que seremos, mas que já somos vitoriosos mesmo em meio à dor, mesmo não parecendo, mesmo que de perto a aparência seja uma aparência de dor, de fraqueza, de humilhação e de derrota, ainda assim nós somos vitoriosos, e essa é a nossa esperança. Em Cristo nós já vencemos. Em Cristo nós já vencemos. Tanto é verdade que ainda no verso 18 ele fala, chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E aqui a ideia que o texto traz
muitos teólogos entendem que a ideia é que a herança não é uma herança que nos foi dada, mas que o povo é a herança do Senhor. Ou seja, nós somos propriedade de Deus. Nós somos herança desse Deus. Isso só confirma a nossa vitória, porque aquele que é poderoso, aquele que tem todo o poder em suas mãos, que governa o mundo com cetro de ferro, que é soberano, e nós cantamos sobre isso essa noite. Nós somos herança desse Deus. Você percebe que quando nós olhamos para a Escritura, a igreja tem uma imagem de vitória, uma imagem vitoriosa, uma imagem forte, porque a nossa força não vem de nós, mas vem do Senhor. E o verso 19 continua: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, é o poder, é a força do Senhor que guia a igreja em triunfo. Então, a igreja triunfante é uma igreja de apoio espiritual, em segundo lugar, discernimento espiritual, e por último, de poder espiritual. De poder espiritual. Veja, no verso 20 em diante, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, de poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja que aqui o poder não é o poder da igreja, como se a igreja fosse apenas um exército e por ser numerosa, ela é poderosa. Não, o poder vem de Deus. E que poder é esse? O texto diz, é o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Meu irmão, você consegue perceber a força desse poder? Não é um poder qualquer, mas um poder que vence a morte. É um poder que faz algo que para o mundo é impossível: ressuscitar o morto. O mundo tenta trazer a eternidade para o ser humano e falha, porque a medicina é incapaz de trazer a eternidade para o ser humano. Nós adoecemos, nós morremos. Mas o poder que rege a igreja é um poder muito maior que o mundo pode oferecer, porque é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e é o mesmo poder que ressuscitará todos os eleitos de Deus no último dia para vivermos a eternidade. É um poder que vem do alto, porque se fosse um poder vindo de nós iríamos falhar. Você já deve ter tido essa experiência de achar que está forte, de achar que está grande. Olha, me santifiquei, estou grandão. E quando você vê, você cai em pecados que você fala, que tolice eu ter caído nesse pecado. Que tolice eu ter caído nessa desconfiança. Mas isso acontece para mostrar a nossa fraqueza. Para mostrar o quão somos frágeis. Mas também para mostrar que a força da igreja triunfante não reside no nosso poder, mas reside no poder daquele que nos chamou. Reside no poder de Cristo. E essa igreja é triunfante porque ela nasce para vencer. Veja que no verso 22, ele diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, nós, igreja, somos triunfantes porque somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo de Cristo como igreja de Deus. E todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Cristo,
Ou seja, a cabeça e o corpo. Por isso essa igreja é triunfante. Por isso que nós cremos que nós já reinamos com Cristo. Porque se todas as coisas, se todo o poder foi dado a Cristo, e nós somos corpo de Cristo, nós já reinamos com Ele. De perto, como eu já falei, parece uma imagem de derrota. Parece que a igreja é derrotada durante os séculos. Parece que a igreja é derrotada pelo mundo. Mas a grande realidade é que nós estamos sempre vencendo, porque todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Cristo. E veja, a qual, a igreja, é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos vitoriosos, meus irmãos. Nós já somos vencedores. Nós podemos marchar em coragem, porque todas as coisas estão debaixo do poderio de Cristo. Lembra que em Mateus 28, Jesus fala, todo, não é algum, não são poucos, mas todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder foi dado a Cristo. Todo o poder foi dado a Cristo. E Efésios confirma isso, falando que todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. E quando Cristo fala, todas as coisas me foram dadas nos céus e na terra, o que ele diz depois? Todo o poder me foi dado. Ele diz depois, portanto, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, a igreja pode ir triunfante, pregando o evangelho. Por quê? Porque Cristo governa sobre todas as coisas. A vitória é certa, porque nós já temos essa vitória. Cristo domina sobre tudo. A igreja pode pregar. Esses discípulos de Cristo que apanharam, eles não cessaram de pregar o evangelho porque apanharam, porque eles entenderam que eles são vitoriosos em Cristo Jesus. Eles entenderam que eles são a igreja triunfante do Senhor. Eles entenderam que todo o poder foi dado a Cristo. E nós, como corpo de Cristo, nós reinamos com Ele, já somos vitoriosos. Vivemos em triunfo. Não vivemos como derrotados, mas nós vivemos regozijando no Senhor. Em meio às lutas, regozijando no Senhor. Em meio às dores, regozijando no Senhor. E quando fracassamos, ainda assim nós regozijamos no Senhor, porque a Ele tudo pertence. Nós somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos. Em Cristo, nós já vencemos. Em Cristo, nós temos a vitória. Nós não somos uma igreja minguada, uma igreja chorosa e de aparência frágil. Somos uma igreja vibrante, que mesmo em meio aos desafios não desiste. Uma igreja que nunca para de falar do seu Senhor, porque é uma igreja que já venceu. Em resposta a essa mensagem, eu convido os irmãos a se colocarem de pé. E veja, como uma igreja vencedora, uma igreja vencedora não canta baixinho não, uma igreja vencedora, existe brados de vitória, em seus lábios há regozijo e canção forte. Então cantemos o hino 49, sempre vencendo, e cantemos como vencedores, em pé. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano.
sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar, sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, nós somos gratos por esta palavra, Deus, que nos motiva a prosseguir olhando para o alto, reconhecendo que de Ti vem toda a provisão do conhecimento do Senhor, entendendo, ó Deus, que nós somos a igreja triunfante e, portanto, nós não andamos como derrotados. Mesmo que muitas vezes passemos por uma imagem de dor, de fraqueza e de sofrimento, ainda assim nós sabemos que somos a igreja triunfante do Senhor, porque todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, e nós, como igreja do Senhor, somos o corpo desse Cristo. Louvado seja o teu nome, Pai. Ensina-nos a firmar o nosso coração nessa verdade, nessa realidade, olhando sempre para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Nos faça caminhar como vencedores, ó Deus, nesse mundo de dor, nesse mundo em que nós teremos aflição, mas assim nós somos vencedores, porque a nossa vitória consiste em que Cristo venceu a morte, e no último dia nós ressuscitaremos com Cristo, para a glória de Deus Pai. Que teu Santo Espírito aplique essa verdade em nosso coração, e transforme o nosso caminhar à semelhança de Cristo. É em nome dele, o cabeça da igreja, aquele que tem todo o poder e autoridade, porque a ele foi dada, que nós oramos. Amém. Como um sinal de vitória, declaremos: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar. Terminado o nosso culto, não chegou nenhum nome de visitante pela primeira vez. Há algum visitante pela primeira vez? Não? Menção aqui aos nossos irmãos Jonatas, Nayara, a Júlia e o Vinícius. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma alegria revê-los. Como?
A Dona Maria também está aqui conosco, Deus abençoe sua vida. Aviso os meus irmãos, na quinta a gente vai ter o fechamento do estudo bíblico, o fechamento dos estudos sobre Cristo. O pastor deve fazer uma revisão, talvez até com algumas questões, então faça um esforço, esteja aqui conosco para a gente fazer esse encerramento do estudo. No próximo domingo teremos o nosso culto de Natal. A mensagem já tem sido sobre o Natal, não é? Será novamente sobre o Natal. O coral vai participar dirigindo a igreja em alguns hinos de Natal também. Então venha, traga a sua família. Nós conversamos no conselho que devemos fazer. É nesse próximo domingo, né? Nesse próximo domingo a gente deve trazer alguma coisa para a gente comer após o culto. Um panetone, algo salgado ou doce, para a gente fazer um momento de confraternização aqui após o culto. Fique atento ao grupo de WhatsApp da igreja, a gente manda mais informações por lá. Eu esqueço de algum aviso? Não? Então, é isso, meus irmãos. Deus nos abençoe, uma semana dirigida e debaixo das mãos potentes do nosso Senhor.